Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá, hoje o Porto Negócios está fora dos estúdios por uma razão para lá de especial. Estamos no terminal da Ebelog, um dos maiores de celulose do país. Daqui a gente faz essa edição especial para fazer um balanço, falar do mercado e levar informações sobre esse segmento que movimenta a cadeia econômica do Brasil. Nesta primeira parte, a gente recebe Marcelo Falcão, gerente de logística da Eldorado Brasil Celulose, do terminal da Eldorado Brasil Celulose, e, claro, Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Falcão, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, aliás, aqui com um fardo lindo de celulose por trás da gente, para falar de todas essas conquistas ao longo desses últimos 2 anos. Muito obrigada. O prazer é nosso, né? Vocês fazem parte da casa, é uma satisfação para a gente estar mostrando o nosso negócio para o público santista. Técio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu acho que quando a gente fala de Eldorado Brasil, a gente tem uma relação, a gente construiu um case de sucesso, né? A gente viu isso aqui no chão mesmo, participamos da inauguração, voltar agora 24 meses depois, é como a gente prestar um serviço para quem nos acompanha, né? Do canteiro de obra ao terminal operando, né? Acho que participamos da gestação desse terminal. Estamos aqui olhando os primeiros passos dele aqui no segundo ano de aniversário. Falcão, 2 anos para um terminal que se propõe a ser tudo que o Ebelog se propõe pode parecer pouco tempo. Mas nesses 24 meses, avanços aconteceram. Quais foram os principais? Olha, Nathalie, a Ebelog ela faz parte de um planejamento maior, né? Um planejamento estratégico da Eldorado Brasil Celulose, né? Então, assim, nós temos uma vocação muito forte para olhar para o futuro. Então, nos preparamos para poder escoar toda a carga, né, produzida pelo nosso negócio aqui para a cidade de Santos, né? Então, assim, os grandes marcos que eu posso trazer para você são bastante relevantes, né? Nós temos, recentemente, um mês antes de fazer 2 anos de aniversário, nós fomos certificados, uma certificação internacional de suma importância. Foram 3, a 9001, 14001 e 45001, né? Isso só reforça, né, e carimba a preocupação que temos com a excelência operacional, né, com os procedimentos, com a sustentabilidade e com as pessoas, né, voltada principalmente na questão de segurança e com mitigação de riscos. Técio, para quem está em casa entender, quando a gente fala de certificação, para quem é leigo, né, pode parecer que é apenas um documento para a empresa, mas não é. O que representa e qual a importância dessas certificações quando a gente está falando de um terminal que opera celulose? Buscar a história das certificações, né? A certificação nada mais é do que o reconhecimento em cima de uma auditoria, né? Você começa por uma auditoria interna, ou seja, a equipe da empresa ela faz uma auditoria interna de todos os procedimentos a que ela quer cumprir, e depois você tem um reconhecimento externo, né? É importante dizer, Nathalie, que os processos de certificação eles são praticados pelos líderes de mercado, buscando que a média do mercado comece a assumir esse comportamento
E os lanterninhas seriam as empresas aí que estão lá embaixo na qualificação técnica. Corram atrás do prejuízo. Exato, se adequem, né? Então a história da evolução da gestão, isso em qualquer setor, e no porto não é diferente, você tem esse procedimento, né? E obviamente no porto, quando você olha questões ambientais, questões sociais, são de suma importância para a gestão, né? E isso no final acaba sendo uma garantia para os acionistas, uma garantia para a comunidade. E para o cliente, né? Exato. Também que hoje a gente sabe da importância de manter práticas com relação ao ISG, mas assim, essas certificações também agregam para o mercado que consome a celulose. No final, estão dizendo, um terceiro está dizendo que eu cumpro o que eu digo que eu cumpro, né? Então, e aí, obviamente, você tem uma série de certificações para atender o setor. Eu costumo dizer que a certificação é o passaporte, né, da empresa para você entrar no mercado global e disputar em nível de igualdade, né? Então a gente brinca muito, faz essa analogia, né, para quem entende. Até porque você se certificar custa. Sim. Ter procedimento custa, ter controle custa. Então, se todo mundo no mercado está certificado, significa que todo mundo está em pé de igualdade de custos para praticar no mercado. Ou seja, seria uma boa prática de uma concorrência saudável. Nesses 24 meses, quanto de celulose chegou da fábrica de Três Lagoas, que nós conhecemos muito bem, e foi exportado para os países que são os clientes da Eldorado? Bom, os marcos mais importantes, né, nesses 2 anos de EBLOG foram a exportação de mais de 1,5 milhão de toneladas, né? Estufamos mais de 3 mil containers e não menos importante, né, que acho que é o fruto de todo investimento em infraestrutura e nas pessoas, são a eficiência operacional. Nós saímos de um terminal, para quem não lembra, né, da Riches, há 2 anos atrás, com uma modelagem operacional diferente, com uma capacidade diferente e com uma performance de prancha de 14, 15 mil toneladas dia. Hoje já batemos recorde de mais de 22 mil toneladas dias. Então, assim, ano após ano, a gente vem batendo essa marca. Isso só reforça que todo o trabalho que a empresa vem fazendo nas pessoas, nos equipamentos e nos processos, para que você tenha uma excelência operacional, e isso vai se cascateando para o cliente. Técio, o terminal ele foi projetado para escoar sua carga via trem, né? A gente sabe ainda que isso não é uma realidade, mas é a perspectiva. Dentro desse cenário, o quanto o cronograma da FIPS está sendo seguido, inclusive com entregas até antecipadas, é importante para que essa realidade seja viável, não só para o EBLOG, mas para o cluster de uma maneira geral. A FIPS está com um cronograma acelerado de obras, e é importante trazer aqui para o assunto do cluster da celulose, e não só do cluster da celulose, mas do corredor de exportação de grãos, né, que está aqui do lado. Sim. Os 2 clusters dependem fundamentalmente desse acesso ferroviário. E aí é muito importante a questão da pera ferroviária no Terrinhos, para melhorar o nível de manobra, a quantidade de trens, de composições manobradas por dia, né? E aí, obviamente, performar o número de vagões por hora descarregados, né? Lembrando que na época da Portofer, os números eram muito inferiores a 100 vagões por hora. Hoje está batendo acima de 100 e com uma meta audaciosa de chegar a 120 vagões por hora. Isso tudo significa melhoria nas manobras e melhoria nas recepções ferroviárias. Lembrando que os 3 terminais do corredor de exportação e os 3 terminais do cluster de celulose foram desenhados para receber uma composição inteira ferroviária dentro dos seus terminais. Ou seja, os terminais fizeram a parte deles. Agora é importante, obviamente, que o acesso ferroviário também seja completamente implementado, né? Todo o cronograma de obras da FIPS seja implementado. Isso sem contar o ganho do ponto de vista da sustentabilidade, porque se a gente tira caminhão que chega tanto no cluster de celulose quanto no corredor de exportação, a gente está contribuindo para menos emissão de CO2. Mais que isso, Nathalie, existe uma capacidade de acesso rodoviário, ferroviário, e isso tem que se comunicar com a capacidade dos terminais em seu buffer, né, a armazenagem temporária para fazer o carregamento ou descarregamento do navio, e a capacidade de canal. Sim. Quando você prioriza o transporte ferroviário para cargas
que são nitidamente apropriadas para o ferroviário, você abre espaço da rodovia para a carga que precisa do pneu. Sim. Tá? Que é o que você falou, curtas distâncias, pneu, longas distâncias, o trilho. E aí é essencial que tanto o cluster de celulose como o cluster de grãos, né, o corredor de exportação de grãos, sejam atendidos prioritariamente por ferrovia. Não significa que não vá haver transporte rodoviário. Sim. Né? O blend ele é importante, mas quando você prioriza esse corredor com o ferroviário, primeiro que você destrava toda a perimetral para o uso urbano. E segundo que você prioriza o acesso de caminhão no começo do porto, em que está logo perto do acesso rodoviário, do sistema Anchieta Imigrantes. Né? Então, no final, é equilibrar a logística que desce a serra, seja qual for o modal, com a logística interna do porto e que você aumente a capacidade portuária, porque canal a gente tem, Sim. Né? Com dragagem. Com dragagem. Aí você pegou o próximo ponto da minha pergunta. A gente tem aí uma concessão de canal prevista. Assim que Paranaguá se tornar realidade, a gente deve replicar o modelo aqui para Santos, respeitando, claro, as características do Porto de Santos. O quanto aprofundar canal é importante dentro da expectativa do EBLOG e do desenvolvimento portuário, chegando inicialmente a 16 e depois com a concessão aos tão sonhados 17 metros. A questão da dragagem, ela não é só um sonho da EBLOG, né? É um sonho para o Porto de Santos como um todo e já um sonho antigo, né, Técio? Quando a gente fala de dragagem, não pode esquecer da manutenção. Não adianta dragar e não ter a manutenção. Até porque a gente está num estuário que precisa de manutenção periódica. Perfeito, perfeito. Assim, a leitura que a gente tem já é uma demanda, né? Nós temos demanda represada por falta desse aprofundamento, né? Você vê outros portos com navios modernos, navios com uma capacidade bem maior do que se tem aqui em Santos. E o que traz para a gente, né? Aumento de capacidade, de giro de carga, né? Porque o que faz o negócio acontecer é o dwell time, né? O dwell time é a carga girar. O segredo do sucesso é fazer as coisas fluírem, né? Não adianta só pensar em ferrovia, pensar em caminhão, pensar no terminal. O navio também tem que fluir. Então, navios com maiores capacidades, você tem a possibilidade de trazer mais carga e redução de custo operacional, né? O que hoje um terminal atende 20 navios em um berço, vai atender com 15, 10, assim, de uma forma bem simples, né? Para que as pessoas possam entender. Esse é o segredo do sucesso e isso é para ontem, né? É o que a gente sempre diz, né, Tess? A infraestrutura precisa chegar antes da carga, né? Sim. E no caso da dragagem, bem antes já deveria esse problema estar sendo solucionado, né? E aí, mais para o nosso espectador ter uma clareza, aprofundar canal não significa só atender os 366, os navios, os New Post-Panamax. Mas você abre uma janela de atracação durante o dia para outros navios não precisarem disputar o line-up. Né? Então, esse é o ponto mais importante. Você aprofundar para 17, você garante ao longo de todo o dia, no regime de marés, tá? Porque os 17 metros, ele vira 16 em algum momento do dia. Sim. Né? Aqui em Santos é menos grave, porque a nossa maré aqui em Santos varia 1 metro e 1,20, 1,30 para cima e para baixo. Tem lugares, por exemplo, em Ilhéus, na Bahia, a variação de maré é 2,5 metros. Né? Então, essa variação, você precisa ter um colchão no canal para poder fazer a operação qualquer hora do dia. Não dependendo, como é o que acontece hoje, da maré, da alta ou da baixa. Hoje, os navios conteneiros, eles precisam da janela de maré para poder acessar o porto. Obviamente porque os berços estão dragados a uma profundidade que ele possa trabalhar em qualquer regime de maré. Quando a gente diz um canal dragado, a 16, a 17, e a gente olha para um navio um navio de carga geral para celulose, ele não demanda uma profundidade de 17 metros. Mas o fato de eu ter uma janela de atracação para qualquer tipo de navio ao longo do dia, você respeita uma fila e esse navio de celulose não ficaria esperando 6 horas, 8 horas na barra, porque tem navios que são prioritários para respeitar o regime de maré. Eu acho que essa é a grande mensagem. E aí a gente ganha em competitividade. Exato. Sim, perfeito. Exato. Você usa o canal o dia todo.
O dia todo. Abrir janelas de oportunidade, né? Você não fica restrito à maré de lua cheia, né? Lua minguante. Tábua de maré. A tábua de maré. Né? E assim, é tão crítico, né, Técio, que se uma operação ela atrasa 30 minutos, você pode ficar com o navio parado no berço, sem operação, 24 horas. Isso é um prejuízo enorme, não só para o armador, para o terminal, como o Porto de Santos. A gente está exatamente, vamos dizer aqui, no pátio do terminal. Né? E a gente sabe que uma operação como essa, para acontecer com segurança, ela precisa de procedimentos, de processos que sejam criteriosamente seguidos, mas sobretudo de tecnologia. Perfeito. Qual é a tecnologia embarcada e o que houve de evolução ao longo desses 24 meses? Olha, Natália, eu vou contar uma história para entender, né, a evolução da IBlog, né? Como eu falei, fomos certificados recentemente com a ISO 9001, que é processo na veia, qualidade, né? E um detalhe, conseguimos essa certificação 8 meses antes do previsto. Que isso é para gente, para mim, como gestor da área, é uma satisfação. Não foi nada imposto, está na veia, está no DNA dos funcionários, dos colaboradores, o que precisa ser feito, né? Não só para a IBlog, mas para a comunidade portuária. Então, assim, nós tivemos assim, um dos marcos, né? A gente falou de marcos agora há pouco, são vários marcos, tem uma infinidade para trazer. Um dos marcos foi a transição saindo do terminal da Richards para a IBlog. Né? Nós paramos a operação em um dia, com uma modelagem operacional, com um tipo de equipamento, e no dia seguinte estávamos operando aqui, né, com equipamento de ponta, né, como eu falei, a Eldorado ela tem essa visão de futuro, ela está se atenta ao mercado, né, de tecnologia, inovação, sustentabilidade, do que tem de novo, para ver se a gente consegue aplicar aqui. Então nós temos equipamentos há 2 anos, são equipamentos de ponta, tanto do nosso pórtico como nossas empilhadeiras, e também estamos trabalhando agora inovando nas nossas carretas, né. Então, qual foi o grande destaque nisso? Nós viramos a chave, a turma dormiu, acordou já com uma modelagem operacional, com equipamento de ponta, com tecnologia embarcada. Vou dar um exemplo, nosso pórtico. Nosso pórtico você pode operar ele de forma presencial, no equipamento, como de forma remota. E essa remota ela é semi-automatizada. Se você faz a parametrização, né, das operações, o operador só acompanha. O equipamento ele vai operando. Isso daí está não só trazendo eficiência operacional, mas traz uma questão de segurança e saúde. Sem dúvida. É uma questão de ergonomia do nosso colaborador. Né? Então, assim, estamos com o que tem de melhor, mas não estamos dormindo, estamos atentos ao que tem no mercado para trazer aquilo que convém e faça sentido para o nosso negócio. E para que essas tecnologias elas funcionem na sua capacidade full, né, e tenham o resultado esperado pela IBlog, é necessário investimento em qualificação e capacitação. Perfeito. Nesses 24 meses, a gente sabe que a filosofia da Eldorado Brasil são as pessoas, né? Como tem sido o investimento em investimento e o que está previsto para o futuro mais próximo? Como nós estamos com os equipamentos que entendemos que é o que tem de melhor no mercado, nós estamos voltados fortemente na questão de melhoria de processo. Né, buscar fazer melhor com aquele recurso que a gente tem de melhor. Né, eu vou dar um exemplo. Recentemente, o nosso coordenador de projetos foi numa feira de tecnologia, ele voltou ontem, está acontecendo hoje. Né, ele foi ontem, hoje de manhã eu perguntei para ele, como assim, tem muita coisa boa que dá para a gente olhar e trazer para dentro. Né? Então, assim, pega, olha, se aplica e a gente desenvolve. Então, os nossos colaboradores vinculados, né, eles têm um período de reciclagem, né, você tem um técnico que olha se não tem vícios operacionais, né, porque quando você, aqui no nosso carro, né, eu gosto de fazer analogias, é o nosso carro, você aprende na escola, mas você lá no dia a dia você tem o seu jeito de fazer. Como nós prezamos por segurança, tem que ser padronizado o modus operandi de operar os equipamentos. Então é passado por reciclagem de forma periódica. Né? Também investimos no treinamento e capacitação da mão de obra avulsa. Isso aconteceu na IBlog, quando a gente ia implantar a IBlog. Estávamos operando carriches e à tarde a nossa equipe que trabalhava de manhã de vinculado vinha para cá e treinava também com os operadores avulsos do Ogmo. Para no dia seguinte, quando tinha que virar a chave, a nossa operação foi muito tranquila. A gente está chegando no finalzinho dessa entrevista e não dá para dizer de sucesso de operação, de sucesso e de excelência, sem falar da relação porto-cidade, né, Técio? Eu acho que a gente está estrategicamente posicionado com o maior porto do Hemisfério Sul
Mas a gente não pode esquecer que a gente está numa região com muita gente, uma região muito populosa, em especial as cidades de Santos e de Guarujá. E que essa população precisa compreender, como bem diz o Técio, que o P tem que ser de porto. E não de pato, né? Só que isso depende também desse lado da cadeia, que é o investimento dos terminais em harmonizar essa relação. Nesses 24 meses, o que a IBELOG devolveu para a cidade de Santos? Olha, a Eldorado está em Santos há mais de 10 anos, né? Então, assim, quando nós chegamos aqui, nós percebemos de primeira que tinha que ter essa conexão. Não tem como você ficar de costa para a cidade. Sim. Né? Então, assim, olhando IBELOG, eu posso elencar várias ações que conectam não só com a comunidade portuária, mas com a comunidade santista, né? Que tem muita gente, pode parecer que não sabe o que é porto. Vou falar do viaduto, né? O viaduto, a gente em parceria com os entes públicos, né? Sim. Fizemos o viário, que é essa faixa daqui do todo o cluster de celulose, o viaduto. Isso traz uma fluidez melhor nas operações, né? Uma segurança para quem é o usuário do porto. Fizemos a passarela, né? A passarela ela trouxe um ganho. Eu mesmo deixo o meu carro do outro lado, eu venho pela passarela, faço o meu exercício e ganho tempo. Sim. Né? E segurança na mobilidade. Sim. Passam nada mais, nada menos do que 1.000 pessoas todos os dias por essa passarela. Não são as pessoas da IBELOG, é a comunidade santista. Né? Tem a UBS também, que foi inaugurada um pouco mais de 1 ano e meio, e no estuário. Né? Essa UBS ela tem de cerca de 16 mil pessoas da região. Tem ginecologista, dentistas, existem 10 especialidades médicas na região. Né? Nosso painel artístico, né? Quem passa aqui pela perimetral, isso para mim foi... É lindo. É muito bonito e ele tem três propósitos, né? Que eu posso dizer assim. A pintura, nós trouxemos um artista plástico o Jabá. Ele é do interior de São Paulo, né? Ele ficou 1 ano fazendo essa pintura. E ele sozinho fazia a pintura, é bem artesanal, um trabalho muito bem feito. Qual foi o primeiro objetivo? Harmonizar a questão visual da cidade, né? Quem passa, olha, fala algo muito bonito. Né? Muitas cores. A segunda delas é, para quem não conhece a Eldorado, o processo produtivo. Né? O pessoal conhece o terminal, vê um navio operando, mas não sabe como você faz a muda, a floresta e como produz a celulose. Né? Então a gente tentou criar essa conexão. E um outro ponto é provocar, né, as outras empresas a entrar nessa onda também de tentar harmonizar. Né? Isso faz todo sentido para a cidade. E não menos importante, né, a gente tem uma vocação muito forte para a questão social. Eu posso elencar algumas aqui. Nós temos o AME, que é um programa de voluntariado, onde a gente apoia, né, as instituições. A mais recente foi a campanha dos de agasalhos. Conseguimos arrecadar em 150 funcionários mais de 700 peças. E a empresa, ela nos apoia nesse sentido, que a gente arrecada, normalmente ela dobra. Ela trouxe mais 900 cobertores para doar para a comunidade. Outras iniciativas, a gente apoia as questões esportivas, né? Sim. Eu digo, é uma vocação muito forte, não só internamente como fora. As instituições de ensino, minimamente 1 vez por mês, a gente recebe aqui todos os sábados, a gente chama de portas abertas. A gente recebe todas as instituições, seja do ente privado ou público, para conhecer o Porto de Santos. A gente só fala da IBELOG. Né? Então é uma equipe, não vem só o Falcão, vem o coordenador da manutenção, vem o pessoal da documentação, então vem um grupo, cerca de 40 alunos, 40, 50 alunos por turma. A gente faz um tour no terminal, apresenta o que é IBELOG e aí apresenta o que é o Porto de Santos. Em 2 anos já atendemos mais de 800 pessoas. Então a gente faz essa conexão e você percebe as pessoas, a curiosidade do que é o Porto de Santos. Você cria nas pessoas o senso de pertencimento. Perfeito. Sobre a importância da atividade portuária, né, Técio? É isso. E mais que pertencimento qual a nossa função na economia brasileira, né? E na economia portuária. Falcão, muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade de nos receber aqui na sua casa. Parabéns pelo trabalho. Eu, particularmente, sou muito feliz de ter podido escrever essa história junto com o Eldorado Brasil e ter aprendido tanto sobre esse segmento. De fato, é um segmento importantíssimo para a cadeia econômica do nosso país e que transforma a vida de muita gente. Né? Tive a oportunidade de estar no Eudtech, tive a oportunidade de acompanhar o plantio, tive a oportunidade de conhecer
como as mudas são selecionadas e em todo o tempo, toda essa cadeia é feita por gente. E todas essas pessoas entendem a importância do senso de pertencimento para fazer o negócio dar certo. Então, parabéns por essa política de valorizar as pessoas e ter as pessoas como o centro do seu negócio. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço e ficamos à disposição aqui para estar falando um pouquinho do nosso negócio e do Porto de Santos. Obrigado. Você vai comigo para o próximo bloco, a gente ainda tem mais um bloco e vai seguir falando sobre o segmento de celulose, uma análise agora mais global. Não saia daí, até já! Estamos de volta neste especial de 2 anos do Terminal EBLOG. Nesse bloco a gente vai conversar com o Rodrigo Libaber, diretor de Operações Comerciais e Logística da Eldorado Brasil. Libaber, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco em Santos, né? A tua agenda é bastante apertada, mas tê-lo aqui no terminal, nesse marco tão especial, faz toda a diferença. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço vocês aí, é sempre uma honra, um prazer estar conversando com vocês, tão próximo, e em Santos, né, nesse aniversário de 2 anos. Vamos começar pegando esse gancho. A primeira vez que nós entrevistamos o Libaber, né, dentro desse cenário que é o terminal ainda estava no chão de fábrica. De lá para cá, muita coisa aconteceu, houve a inauguração, temos aí 24 meses de operação. Superou as expectativas? Está dentro da expectativa? O que vem pela frente? Vamos lá. Assim, superar a expectativa é difícil porque a barra nossa no grupo é muito alta, né? Então, assim, a gente na Eldorado e no grupo JF, a gente sempre espera muito das pessoas e dos investimentos que a gente faz. Então, assim, eu diria que atendeu as expectativas, era uma necessidade estratégica nossa de ter esse porto terminal competitivo no tamanho que está no cais, com 2 berços, enfim, totalmente automatizado, moderno, estado da arte que a gente chama, já pensando no investimento futuro, numa expansão de capacidade. Enfim, isso era uma necessidade, uma estratégia, um sonho que virou realidade. Então hoje ele atende sim nossa expectativa de produtividade, de eficiência, de eficácia. Tem como melhorar? Sim, a gente busca sempre a melhora contínua, mas a gente está muito satisfeito com o que a gente tem aqui, com as pessoas e com as nossas evoluções de performance aqui. 2 anos de terminal, Técio, pensando em clusters de celulose, qual é a importância do terminal EBLOG quando a gente pensa na cadeia, no segmento? Bom, consolidação do setor, consolidação do cluster, né, a ideia da clusterização que foi criada lá em 2019, 2020, no PDZ, ela é uma concretização do que foi o planejamento portuário. Eu posso afirmar que hoje é o maior corredor de exportação de celulose do mundo, né, em termos de capacidade, o volume cresce, né. Esse terminal ele é um pavimento para ampliação de capacidade na planta da Eldorado e consolidação do mercado de celulose nesse sudeste que escoa em direção a Santos. E é importante, você tocou, e o Libaber também, na visão de futuro, já planejando uma expansão. Significa que a gente tem uma estrutura completamente pensada e preparada para, né? Sim. Plantas de celulose hoje tendem a duplicar de tamanho. O mercado brasileiro é um mercado competitivo. Eu digo que o Brasil exporta terra, sol e água, né? E a celulose é uma concretização disso. E isso aqui é, de fato, a garantia da ampliação da planta em Três Lagoas. Libaber, como é que você avalia o cenário global do segmento de celulose atualmente? Sim, houve uma mudança de patamar ou de até conceito, onde antigamente o crescimento, 10, 15 anos atrás, ele estava mais concentrado na Europa, mercados mais maduros, e esse crescimento passou para a China, mas a Ásia, né, como um todo, e principalmente China, onde está concentrado o crescimento de mercado. Então, assim, é um mercado de papel, que é o principal produto onde usa a celulose,
e um mercado que cresce todos os anos. Tá? Você tem um mercado de papéis sanitários, de higiene pessoal, que cresce no mundo 3,5% ao ano, sendo que na China 6,5%. Então, assim, é o motor do crescimento o mercado asiático, é onde aumenta a demanda por celulose e é o que justifica e dá lastro para os projetos novos de celulose. Mas, de novo, é uma China e uma Ásia que tem se transformado. As exigências de qualidade, de sustentabilidade, de inovação e tecnologia são outras do que era lá atrás. Então, hoje é uma obrigação você estar na frente, você ter estado da arte, ser eficiente, ter qualidade, ter selos, ter certificação internacional. Tanto que a gente aqui, a gente não poupa esforços e investimentos com a recente certificação com o ISO 9001, 14001, 45000, abrangendo todas as etapas, seja cliente, processo, enfim, e colaboradores. Então, assim, o mercado mudou, mas ele mudou de uma forma importante, ele tem crescimento todos os anos, e a celulose, ela é uma matéria-prima super importante, a gente classifica até como bens essenciais, de forma que a gente possibilita, a gente como setor possibilita que a gente tenha hábitos, né, e qualidade de vida muito mais perenes, que tem a ver com saúde, longevidade e tudo. Quando você fala do mercado asiático, você fez um paralelo entre o europeu e o asiático. Esse cliente asiático, ele tem características muito específicas do ponto de vista de exigência? Assim, todo cliente tem suas exigências, né? Acho que o ser humano ele evolui a cada dia e aprende a cada dia. O chinês e o asiático como um todo, eles são parceiros nossos de longa data. A gente tem amigos lá. A segunda geração ela tem tomado mais à frente da China, uma geração que estudou fora da China, uma geração que é verde, é orientada para o sustentável, orientada para o futuro, tem preocupações com o aquecimento global, enfim. A China está mudando, ela está modernizando. As exigências dos chineses, elas são exigências que passaram pela Europa por mercados maduros, né? De um produto que seja de manejo florestal responsável, que tenha trabalho respeitando os trabalhadores, que as empresas sejam responsáveis, que as empresas que sigam investindo no futuro. Então, acho que essas grandes características que estão diferenciando hoje o mercado, não só para papel celulose em geral, enfim, você estar em empresas que estão crescendo e investindo, e respeitando os trabalhadores, respeitando o meio ambiente, é o que faz desse nosso setor um setor que vai ter uma vida muito longa e vai se transformar a cada ano. Então, essa que é a grande, eu diria que é uma, não mudança, mas uma intensificação dos novos mercados que estão se modernizando. A gente pode dizer, Técio, que tecnologia embarcada é extremamente importante para o processo, mas que o principal ativo precisa ser cada vez mais as pessoas. Sim, e mais do que isso, né? Lidar com as pessoas, né? Lidar com gente, quando a gente fala do ambiente interno da empresa. Sim. Né? Mas quando você trata a comunidade, quando você envolve a comunidade nos seus processos, você de fato está aplicando o famoso ESG de hoje, Sim. que era o triple bottom line do passado, né, da Eco 92, e isso acaba sendo a exigência dos clientes. Então, e como o Libaber colocou, assim, a régua brasileira já estava num patamar de atender os mercados maduros como o europeu, né? O europeu sempre é o protagonista e o pioneiro, né, o vanguardista em exigências ambientais, umas vezes maquiando, né, a questão comercial, mas obviamente eles são drivers de mudança de comportamento na indústria. A indústria cresce com isso e ganha espaço em outros mercados. Então, tem que ser verde. Não, já somos verde. Né? Então, acho que isso... E o mercado de celulose brasileiro ele tem exemplos para dar aí para o mundo inteiro. Né? Não só... De boas práticas, de boas práticas, sustentabilidade, monitoramento e principalmente eficiência. Talvez um dos mercados mais eficientes do mundo é o nosso. Do ponto de vista, Libaber, de desafios de mercado internacional, levando em consideração as questões logísticas e a volatilidade das commodities, quais são os principais desafios hoje enfrentados pela Eldorado Brasil e como esses desafios são superados? Sim, os desafios que a gente na Eldorado tem são desafios globais, né? A gente não tem mais ou menos desafio. O nosso desafio hoje do mundo é viver com essa falta de segurança
não diria nem jurídica é mais, acho que um tema mais brasileiro, mas uma segurança dessa geopolítica, né? A gente vê mudanças de regras durante o jogo, o que, assim, ok, a gente vai se adaptar, mas o grande ponto é a incerteza. Então, o que está acontecendo no mundo hoje, né, dos 3, 4 meses para cá? Quem pode postergar decisão e investimento, posterga. Sim. Isso no âmbito empresarial e no âmbito pessoal. Então, as pessoas que podem consumir menos para poder esperar para ver o que vai acontecer na frente estão fazendo. Então, a empresa que investir mais pesado falou, opa, está meio nebuloso, segura. Então, isso a gente está sentindo nos Estados Unidos, que é o efeito inverso, porque você começa a gerar inflação, você começa a gerar uma necessidade de gastos maiores com o mesmo orçamento, então o pessoal já fica um pouco acuado, e você tem nos mercados europeu, inclusive asiático e também brasileiro e latino, uma insegurança, uma incerteza que posterga investimentos. Então isso tem atrapalhado um pouco que esse motor aí do mundo que sempre cresce. Então assim, inclusive papel e celulose, aço, alumínio, todas as commodities sentem um pouco, porque a commodity precisa de pressão, né? Precisa de consumo, de demanda. E a demanda, ela tem medo do incerto. Então, quando você tem incerteza, você se retrai, você se protege. Não quer dizer que isso é uma tendência, simplesmente é uma janela. E a gente vai ter que entender como que vai passar essa janela para voltar ao modo de um crescimento mais forte global. Eu acho que esse é o grande desafio de momento hoje que a gente está vivendo em todos os mercados. Falando em geopolítica, parece que, pelo menos as relações entre Brasil e Estados Unidos estão um pouco mais amenas depois do último encontro entre Lula e o presidente Trump, né? Acho que, na verdade, todas as manifestações que o presidente fez nessa Assembleia da ONU, enfim, o palco montado ali, né, dos líderes, inclusive na questão climática, sim, né, mostra que é uma boa direção. O grande ponto vai se executar o que foi colocado, foi dito ali, né? E como o Libaber colocou, o investimento em commodity, investimento em infraestrutura, né? Lembrando que commodity é igual a porto, sim, né? Uma coisa depende da outra. E infraestrutura tem que vir antes, inclusive, né? Sim, e indo nessa esteira, você tem que vir antes, eu tenho que antecipar investimento. Sim. E eu tenho um compasso de espera, eu vou ter pressão sobre preços, vou ter pressão sobre custos, né? E acabar perdendo a cadeia e a sociedade, né? O grande ponto hoje investir em inteligência de mercado, inteligência geopolítica é essencial para as empresas, né? Assim, não estou fazendo apologia para contratar consultorias geopolíticas, mas tem várias no mercado. Mas análise de dados para tomada de decisão é fundamental dentro do cenário que a gente vive hoje. E estar posicionado é essencial. Libaber, voltando a falar um pouquinho sobre sustentabilidade, você colocou, o Tess pontuou muito bem, de ações verdes, políticas que vejam lá na frente, preservem o futuro. Como a Eldorado Brasil tem aplicado isso na prática do dia a dia e como isso impacta nas operações? Então vamos lá, né? Até complementando um pouquinho do outro tema, assim, o desafio geopolítico mundial está dado, né? Cabe a gente lidar com isso. O que a gente tem feito aqui que vai na direção da sua pergunta? A gente está investindo cada vez mais em eficiência, em pessoas, né, que é o que pode fazer diferença. Então, é uma dificuldade de Brasil que a gente tem hoje, a gente tem tentado conversar e convencer as autoridades em função de capacitação. A gente tem uma dificuldade imensa no Mato Grosso do Sul de mão de obra qualificada. E eu acho que isso é para o Brasil todo. Sim. Então, assim, a gente tenta treinar as pessoas, tenta trazer as pessoas, dar empowerment, sentir parte do negócio, para que elas sejam felizes, estejam felizes trabalhando aqui. Então, isso você traduz em performance. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, de tecnologia, é um setor que é naturalmente super eficiente em tecnologia, né? O Brasil tem um território imenso, a gente tem um espaço para crescer em florestas plantadas imenso, né? Nosso setor ele utiliza 10 milhões de hectares no Brasil, que tem 850 milhões de hectares. Então, assim, e você tem mais de 150 milhões só de pasto, de pecuária, que tem pouca ou menos tecnologia empregada, né? O agro é forte. Então, para dar alguns exemplos, assim, quem gosta de tecnologia, quem gosta do setor, a gente faz muito. A gente na Eldorado e o setor de Brasil também.
a gente mede temperatura do solo via Pix, via satélite. Para quê? Não é para saber se está calor, é para saber se tem risco de incêndio. A gente tem torre de controle, a gente compartilha nossos recursos com vizinhos que têm problema. Seu problema não é só nosso. Se você tem um incêndio no vizinho, vai vir para você. Claro. Então, existe uma cooperação do setor para que a gente consiga ter mais eficiência. A gente tem um negócio super interessante, que a gente chama o inimigo natural. O que é o inimigo natural? Pô, a gente olha, tem um besouro, uma abelha, pragas, um negócio né? Ninguém quer. Quem gosta? Talvez um pouquinho, outras culturas até gostem mais. Mas a gente, assim, você olha, não, a gente desenvolve... Tecnologia. No centro de tecnologia nosso, que a gente inaugurou recentemente, o EldTech, onde a gente nós desenvolvemos o inimigo natural. Então a gente cria, pega via drone, espalha e joga nos campos para evitar que as pragas aconteçam. Então, assim, são várias iniciativas, desenvolvimento de clone, entendimento de solo, temperatura, mapeamento de chuva. Então, assim, a gente tem PhDs trabalhando, a gente está olhando a parte de clima. É uma estrutura de futuro e que passa muito desapercebida, porque ela está no back, né? Ela está por trás das cenas, mas é um negócio incrível, é lindo. Quem tiver a oportunidade de ver, a gente traz clientes, o pessoal se impressiona. Nós fomos, é impressionante É mesmo. um negócio que... E não para, né? E não para, a gente está olhando sempre outras alternativas, o que puder... São medidas naturais de adaptação. Exato, é o que a gente sempre fala, né? Medidas adaptativas para enfrentar esses extremos climáticos que estão cada vez mais frequentes. No programa anterior, inclusive, você abordou uma nova seca no Amazonas. Exato. E se adaptar no porto, na lavoura, né? O Brasil ele é campeão em trabalhar com tecnologia de híbridos, não só na indústria de madeira, mas de floresta plantada, mas em todas as... Nós abordamos o assunto do suco laranja aqui também no programa, a soja, enfim, toda a agricultura brasileira, ela investe pesado. E são atividades de adaptação, né? A gente está chegando no finalzinho do programa e não podemos deixar de falar da questão da Eldorado hoje ser 100% brasileira, né? Houve aí um trabalho muito bem feito para que essa marca que é tão expressiva no mercado global seja um filho da terra, vamos dizer assim. Isso impacta, claro, no destravamento de investimentos. A partir deste momento, o que está na pauta de investimentos da Eldorado, com ela se tornando uma empresa 100% brasileira? E, dentro dessa pauta, o que reflete aqui para o terminal no Porto de Santos? Então, vamos lá. A gente tinha uma situação societária que se perdurou um tempo maior do que esperado. E hoje, assim, desde uns meses para cá, a gente conseguiu, né, o controlador conseguiu resolver de forma uma virada de uma situação onde você tinha um sócio minoritário, mas o maior minoritário poderia ser 49%, o controlador agora tem 100%, e é importante dizer o seguinte: na indústria de papel e celulose, eu não vejo 3 empresas que têm 100% do controle na mão de um grupo só. Então, assim, a gente se tornou uma raridade no mercado de papel e celulose, porque grande parte das empresas são listadas, né? A gente tem capital aberto, mas não é listado. Então, elas são listadas ou têm sócios, e a gente tem um privilégio de ter um controlador, um sócio, um dono, que acredita tanto no setor e nas pessoas, que é 100% dono. Então, assim, é raro isso. É uma vantagem competitiva que a gente tem, que a Eldorado tem. Destrava investimento, acho que destrava um monte de caminhos e de vias que a gente tem, de desenvolvimento de pessoas, de internacionalização, de foco no cliente, de foco em qualidade, porque agora a gente está muito mais ágil. Já era, e agora a gente está muito mais ágil. O que esperar, né? Você não tem só notícia boa. Toda notícia boa, você tem uma notícia que é menos boa, né? Para ser positivo. Então, assim, a gente hoje tem uma dívida que não tinha antes. A dívida da aquisição do sócio minoritário passou para o Eldorado. E essa dívida, agora a gente está digerindo essa dívida de forma que a gente se torne eficiente e que a gente fique pronto, em termos de balanço,
para o novo ciclo de investimento. Eficiente de maneira sustentável. O sustentável é pré-requisito, né? O sustentável a gente nem consegue fazer diferente. Já está no DNA, está em todas as cadeias produtivas, certificação, cliente, contrato, tá todo o desenho da indústria já está montado. Você não ser certificado e não ser sustentável, você não consegue participar de forma competitiva. Então, assim, no nosso caso, o que vai acontecer? A gente tem um tempo pequeno para a gente desalavancar a empresa e se posicionar de uma forma que a gente esteja pronto para novos movimentos de investimento. Então, assim, o que esperar? O que esperar é difícil. O que esperar, assim, a gente faz parte do maior grupo privado brasileiro, o Grupo JF, né, que tem a grande empresa mais conhecida, é a JBS. A celulose é pequena ainda dentro desse grupo. E o que a gente tem uma segurança é que a gente vai ser relevante dentro do mercado de celulose. O relevante é via crescimento de capacidade. Ele pode se traduzir em crescimento orgânico, que seria o que a gente chama de brownfield, seria uma expansão, uma ampliação da capacidade entre lagoas, ou eventuais oportunidades que apareçam de M&A, se aparecerem. Então, qual a obrigação nossa? O que a gente está buscando agora? Estar pronto em termos de balanço, para poder fazer o próximo passo. Uma vez que o nosso balanço está encaixado, aí a gente vai ver o que tem disponível. A segunda linha ela vai vir em algum momento, né? A gente não tem essa dúvida, a gente só vai ver qual é o melhor momento de empresa, de balanço para a gente fazer isso. Mas o que a gente pode garantir para os clientes, para os mercados e para os colaboradores é que a gente vai ser mais forte do que a gente é hoje, a gente vai continuar investindo, a gente vai crescer e a gente vai continuar investindo em pessoas, comunidades e tecnologia. Então é isso que a gente pode esperar aí da Eldorado. E certamente isso reflete tudo aqui no terminal da EBLOG, né, Técio? É um rebatimento, como eu coloquei, né, no começo do bloco. O terminal ele é um destravamento da capacidade de investimento na ampliação da planta e o terminal está preparado para receber isso. Ebaber, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Mais uma vez agradecer a disponibilidade da tua agenda para falar com os telespectadores do Porto Negócios que não ficam apenas na Santa Cecília TV, mas mundo afora e com certeza nesse escopo tem muito cliente de celulose, né? E esse recado é extremamente importante para o mercado. Técio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu agradeço o Libaber aí ter recebido a gente na casa dele aqui em Santos. Sempre um prazer, gente. Obrigado aí e podem apostar e confiar no setor que a gente está no caminho certo. O Porto Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima semana com um programa inédito a partir das 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.